Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e eu estou aqui mais uma vez para continuar as leituras e considerações sobre o livro de Provérbios. Hoje nós iniciaremos o capítulo 29 do livro de Provérbios e faremos a leitura e as considerações sobre os versos 1 a 5. No vídeo de hoje tem o nome de Instruções contra a Rebeldia. E sem nenhuma demora, eu convido você a abrir a sua Bíblia e entender e aprender aquilo que o Senhor tem nas suas escrituras para nosso aprendizado. Então, livro de Provérbios, capítulo 29, versos de 1 a 5 dizem exatamente assim o verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura, né? É a Almeida revisada e atualizada essa leitura, né, dessas considerações, desses versos feitos todas essas quintas-feiras ao longo deste ano. E o que quer dizer esse verso, né? Como referência paralela, porque a Bíblia explica ela mesma, o livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 25, fala que pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16, falam: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. E Provérbios, esse capítulo 1, versos 24 e 27, que diz: entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Justamente para a gente refletir a seguinte questão: os que repetidamente rejeitam a direta instrução, repreensão, né, e convicção do Espírito Santo de Deus, desprezam também, né, convictamente a disciplina e a correção que vem do Senhor através do Espírito Santo de Deus, correm o risco de estarem nessa situação. O coração dura cerviz, né, como diz a Bíblia, o coração duro, endurecido, a ponto de serem julgados pelo Senhor. Veja, ninguém pode permanecer no pecado rejeitando a graça e a misericórdia e o amor de Deus sem causar a si próprio sofrimento por causa disso, né? O perdão, ele acontece para todos os que se quebrantam, da mesma forma que não há cura para quem não se arrepende. Recusar a ouvir a voz do Senhor, né, quando Ele nos corrige, quando Ele nos instrui com amor, é entrar por um caminho sem volta. O verso 2 fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. No livro de Esther, capítulo 8, verso 15, fala naquele trecho: então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Provérbios capítulo 11, verso 10 fala que no bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. E Provérbios 28, versos 12 e versos 28 fala: quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem os justos, se multiplicam. A justiça e a perversidade, né, a impiedade, elas estão em lados opostos. A ascensão ao poder de um é a derrota do outro. A justiça governa para o bem de todos, mas a perversidade, ela governa apenas para satisfazer o interesse daquele que está nessa posição, os seus interesses ocultos, né? Um governante mau, assim, ele é um tipo de problema, ele é um tipo de aflição e de flagelo para o povo que ele governa, né? Mas um governante, por exemplo, que é justo, ele é uma bênção para toda essa nação. É dizer que a prosperidade do povo, seja ela material ou não, depende da justiça, da retidão daquele, do caráter daquele que lidera, né? O povo, ele sofre muito ou ele cresce.
em alegria, em harmonia e em paz, dependendo do caráter de justiça ou de perversidade daquele que está sob o comando da nação. O verso 3 fala ainda que o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Provérbios capítulo 10, verso 1 fala exatamente o começo do livro de Provérbios, né? Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 15, 20 fala que o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 27, 11 fala: "Se sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele a que me desprezar." Provérbios 28, 7 fala que o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. Lucas capítulo 15, versos 3 e versos 30 fala: "E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado." Que justamente esses dois versos pegam o começo e o final praticamente da parábola, né? E é justamente para a gente refletir a seguinte questão: sabedoria, neste caso, devassidão, prostituição, não andam também de mãos dadas, né? Amar a sabedoria significa se separar de caminhos de prostituição. O filho que ama a sabedoria, ele será a alegria do seu pai. E a sabedoria traz alegria à família, mas a prostituição traz destruição. É importante dizer que a prostituição como ato, por exemplo, sexual, ela traz todo esse problema. Mas a prostituição também como ato de corrupção, como se vender por coisas e por circunstâncias e oportunidades e benefícios. O contrário, é muito importante a gente guardar isso no coração, que o contrário daquele que se prostitui é aquele que honra, aquele que é fiel, aquele que é sincero e genuíno aos valores da justiça. Então, é extremamente importante refletir e manter aos olhos, ao alcance dos olhos e do coração, como diz as Escrituras, né? Que nós, honrando o Senhor e buscando a sua palavra, e buscando a sua vontade, buscando caminhar na sua justiça, nós não estamos nos prostituindo em relação aos valores e às perversidades do mundo, mas nós estamos, assim, buscando honrar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser e com todo o nosso interesse e vontade. O verso 4 fala assim: "O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna." Ezequiel, em seu capítulo 45, verso 13, como referência paralela, fala: "Esta será a oferta que haveis de oferecer, a sexta parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efa de cada homer de cevada." E assim a gente pode refletir, porque ao invés de ser servida a justiça, né, um rei que juízo sustém a terra, ele mantém e ele assim a protege. Mas veja, ao invés, se a gente tem um juiz, se a gente tem uma pessoa em posição de liderança da nação, se nós temos aquele que vai adiante de todo, um líder, né, e ao invés dele servir justiça, ele usa da corrupção a forma do seu governo, a facilidade ao invés da vantagem, ao invés de serviço para o seu povo, ele coloca assim como cultura e como comum e como correto todos buscarem se elevar na posição de serem servidos. O que eu quero dizer? Que o governante que é justo, o líder que é justo, é aquele que realmente promove o serviço, entendendo que ele mesmo está numa posição de servir, ele promove ordem e ele promove progresso, fazendo assim uma gestão honesta e usando com sabedoria os recursos e o poder que ele possui. O governante justo não pensa somente em uma parcela da sociedade, mas ele pensa em todos aqueles que fazem parte do seu governo. Ele pensa lá em cima, naquela posição dele, em todos aqueles que estão abaixo dele, cada um com a sua necessidade, com a forma de governar mais justa e plenamente. E o verso 5, que é o último verso dessa noite, fala que o homem que lisonjeia ao seu próximo arma uma rede aos seus passos. Vivemos em um mundo onde muitas vezes as pessoas da nossa sociedade não falam o que pensam, o que sentem, elas não são sinceras, né? Mas elas elogiam, elas usam palavras de elogio
para justamente manipular e induzir as pessoas a realizarem aquilo que elas precisam ou querem, né? Então, que nós estejamos atentos a este homem lisonjeiro, né? Que nós estejamos atentos ao que as pessoas falam, porque muitas vezes aquilo que elas declaram não é a realidade do seu coração. E há uma extrema dificuldade em discernir o que mora no coração do homem. A palavra diz que é o Senhor que consegue discernir o que há no mais íntimo do coração. Mas o Espírito Santo de Deus nos auxilia em todo o tempo. E principalmente nos aconselha, como está o aconselhamento na Bíblia, né? Que a gente tome cuidado com aqueles que lisonjeiam, porque é na verdade uma rede que ele arma ao redor dele para alcançar os objetivos que ele tem desejo ou necessidade. As pessoas se tornam assim mecanismos, as pessoas se tornam assim braços ou até ferramentas para alcançar os seus objetivos. A Bíblia exorta para que a gente preste atenção e, caso necessário for, que em todo o tempo nós busquemos no Senhor esse discernimento para não sermos enredados como mecanismos e ferramentas de quaisquer pessoas. Veja, é uma parte da liberdade que a Escritura promulga sobre nós, é uma parte da liberdade que o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos. Liberdade de entendimento, liberdade de raciocínio, liberdade de exercitar a nossa fé, liberdade de executar a palavra e assim viver sem nenhum tipo de trava que acontece neste mundo e nessa sociedade. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se assim possível for, nós retornaremos na próxima semana, né? Se o Senhor permitir, retornaremos na próxima semana com mais algumas leituras e considerações que estão no livro de Provérbios. Muito obrigado pela tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.